Essa noite, o Lucas Gonçalves, para a entrevista, então, aqui. Vamos ao início. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre os vacilos do Atlético no final ali, né? O time estava muito bem postado, eu ia até brincar com o Everson que ele ia ter que devolver o bicho, porque não trabalhou no jogo. Acabou que o Corinthians encontrou 2 gols, arrumou uma vitória, no momento também que aconteceu a saída do Jair, que já estava jogando muito. Bom, boa noite. Um primeiro tempo muito bom, né? A gente conseguiu, dentro da nossa ideia de jogo, executar algumas situações que a gente tinha previsto. Na hora de propor o jogo, nós conseguimos encher bem o campo do adversário, ocupar bem as costas, principalmente dos 2 meias, né? E o jogo fluiu por ali. Não foi à toa que a gente criou algumas oportunidades de gol. Além do gol, né, tivemos chances com o Zarate naquela bola que passou perto. Tivemos algumas chances em transição com o Hulk. E o segundo tempo, natural que o adversário venha para cima. São, né, uma equipe que está brigando pelas primeiras posições também. E nos empurra um pouco para trás. Mas a ideia era justamente reforçar o meio junto com o Zarate, teve o Otávio, e sair com velocidade pelas pontas. Então, em um determinado momento ali, nós ficamos com os 2 pontos, o Pedrinho e o Pavon, para puxar essa transição. Só que, né, esse passe não estava encaixando muito na profundidade para eles ter essa velocidade e, de novo, ter chance para poder matar o jogo com 2-0. Tinha perguntado do Jair, ele cansou, ele mesmo pediu para sair, tá? Por isso a opção do Otávio. E em 2 lances, se formos analisar o jogo como um todo, um pouco improváveis, né? Num cruzamento que desvia no Arana e cai exatamente na cabeça do Fábio Santos, que é um lateral que dificilmente entra na área para cabeçar uma bola, sai o gol de empate. Mesmo assim, a gente entende que podia ainda ter força para buscar o resultado, mas imediatamente sai aquele lance, numa jogada individual do Giovani, e o juiz marca o pênalti e 2-1. Acaba faltando um pouco de tempo para a gente buscar, a gente ainda reage, né, coloca mais força ofensiva, arrisca um pouco mais, mas infelizmente o resultado não veio. Na minha opinião, ficou um pouco em desacordo o desempenho do jogo de hoje com o resultado. Ô, Lucas, boa noite. Eu queria que você falasse desse período pequeno que você teve, né, de sexta para agora, em um time que vinha sendo criticado porque não tinha muito poder ofensivo com o Turco. O que você tentou trabalhar, né? O que você viu de bom nesse time e se já pensou em fazer um time, porque o Cuca você conhece bem também, ele vai chegar agora, se já teve um pouco do Cuca nesse time seu hoje agora por ter conhecido o treinador. Olha, realmente o período foi muito curto, né, para a gente trabalhar algumas situações, né? A gente teve 2 treinos e, na verdade, a gente teve um treino com o pessoal que tinha jogado outro jogo. Hoje tem muita conversa, tem a questão do vídeo, né? E natural isso, a gente corrigir e tentar melhorar algumas situações. Eu conversei com o Cuca, a gente tem uma relação muito próxima, até por tudo que a gente já viveu juntos, e ele me deixou com total autonomia para tomar as decisões, até porque disse que eu estava aqui no dia a dia, então seria com maior segurança as decisões que eu fosse tomar, e me deu total autonomia e confiança no nosso trabalho. É isso. Ô Lucas, boa noite. Você ressaltou que o primeiro tempo foi muito bom, mas a segunda etapa também estava sendo muito boa, tanto é que antes do gol de empate do Corinthians, o Atlético era dominante na partida, até que o Vitor tentou diversas vezes fazer substituições para mudar o panorama. E você acredita que o Atlético se desgastou, você citou a parte física, e isso de algum modo impediu que o Atlético tivesse gás para buscar o resultado? Não na questão física, às vezes é uma questão de proposta mesmo, estratégica. O primeiro tempo e o segundo tempo realmente foram bons, mas com ideias diferentes. O primeiro tempo, nós propondo o jogo, buscando o gol a todo instante, e o segundo tempo, se a gente for analisar, também foi bom na fase defensiva. Porque, como vocês mesmos citaram, até o gol de empate, nós não estávamos sofrendo situações de finalização do Corinthians. Então, assim, em óticas diferentes, em fases do jogo diferentes, nós estávamos executando um bom trabalho, né? O que talvez tenha faltado ali dentro dessa estratégia, para que ficasse realmente perfeita, é que nas situações de contra-ataque, de transição, a gente conseguisse chegar no gol deles e aí matar a partida. Lucas, aqui. Boa noite. Boa noite. Você citou que o Cuca te deu uma autonomia, mas ele chegando na terça-feira, se ele te perguntasse
quais os pontos que você enxerga que precisam ser corrigidos na equipe? Quais seriam os pontos que você falaria para ele? Certamente o Cuca, como utiliza toda a comissão técnica, a gente conversa bastante, nós vamos discutir sobre vários assuntos, né? Positivos, negativos, e certamente isso vai ser uma conversa interna e aí ele vai tomar as decisões que ele achar melhor, né? Boa noite, Lucas. Eu queria que você falasse um pouco, você falou um pouco dessa transição, desses dias que você teve para montar o time, mas o que a gente observou, principalmente no primeiro tempo, foi um outro Atlético, com uma intensidade e mais o mesmo grupo. Eu queria que você falasse isso, o que fica para você passar para o torcedor, que hoje teve uma ideia de um time mais competitivo, com mais intensidade, que a gente não via nos últimos jogos. O que você viu ali que foi essencial para que mudasse, principalmente essa motivação, né? Porque uma troca de treinador, às vezes mexe de cada forma diferente com cada jogador. O que você podia falar que foi o principal para esse time jogar como jogou, principalmente no primeiro tempo? Não, então, não tem a ver com a troca do treinador, né? Estaria sendo muito injusto se eu falasse isso. Os jogadores estavam sendo muito cobrados, né? Pelos últimos jogos, o desempenho principalmente, mais até pelo desempenho do que os resultados. E um jogo como esse, grande, contra uma equipe que está brigando contigo na tabela em cima, naturalmente motiva eles também de cada um querer dar a volta por cima e demonstrar toda a capacidade que eles têm, que já demonstraram em outros momentos. Então, não tem a ver com troca, né, do trabalho, até porque eu tive pouco tempo para trabalhar, mas muito pela atitude dos jogadores querer dar essa volta por cima. Ô Lucas, boa noite. Aqui eu queria saber de você com relação às opções do segundo tempo, as mudanças que foram feitas, os reforços acabaram entrando e o Ademir um pouco preterido. A gente discute muito na imprensa sobre jogadores em alta, jogadores em baixa, porque a opção, né, ou as opções pelos jogadores que chegaram agora e o Ademir não entrou hoje. Primeiro porque com o elenco que a gente tem, com a força que a gente tinha hoje no banco, era só analisar, a gente só pode trocar 5 jogadores, né? Então, muitas das vezes, a troca ela é feita naquilo que o jogo está pedindo. Então, as circunstâncias do jogo vão fazendo com que tu avalie a característica de um jogador ou de outro, né? Naquele momento, eu comecei até com o Pedrinho do lado esquerdo aqui no lugar do Keno, justamente porque para fazer essa combinação com a Arana, que até no gol lá em Cuiabá acabou acontecendo no cruzamento para o Kardec. E a gente traria um pouquinho o Pedrinho mais para dentro, até por característica dele, né, de jogar um pouquinho mais para cá, até a entrada do Pavon. Porque tinha saído o Keno, que era um jogador agudo. Nós invertemos o lado para ser agudo, aí jogamos sim o Pedrinho para o lado de lá e o Pavon para o lado de cá, para ter também continuar com velocidade, e reforçamos o meio para ter mais combate, principalmente com o Zarate, né? Chegamos a ficar com Otávio, Alan e Zarate, ou seja, um tripé de bastante força de marcação. A ideia foi justamente essa, por isso as escolhas que a gente colocou no segundo tempo. Lucas, tudo bem? Boa noite. O que você considera que dos jogadores que entraram que não funcionou? Afinal de contas, são bons nomes, Pedrinho, Pavon. E sobre o Jair, falta algum jogador ao estilo do Jair para fazer essa ligação? Porque assim que ele saiu, o time, no meu ponto de vista, teve uma queda. Pode ser coincidência. O Jair é um jogador de características únicas. Não é um jogador assim que a gente vai achar em qualquer lugar, porque além dele ter um time bom nas roubadas de bola, ele também é um jogador de condução de bola, que chega na frente, que tem bom passe. Mas eu entendo, principalmente desses jogadores que tu perguntou, da chegada deles, eles estão chegando agora, estão se adaptando a um novo trabalho, vão se adaptar de novo a um novo trabalho, voltaram, estão há tempo sem jogar também, então isso é um processo natural, essa readaptação que eles vão ter que ter para ter sequência de jogo. Isso eles vão adquirir com o tempo, não tem jeito, não tem outra maneira.